Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Livro dos Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Juízes 2, do 6 ao 11. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após deles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela penetra juntas, medulas, ela se aprofunda até o mais íntimo da nossa alma. E a palavra de Deus é que vai nos mostrando o quanto nós estamos longe de ser aquilo que Deus espera de nós. E isso deveria nos entristecer, deveria causar uma tristeza em nós, um mal. Aquilo deveria trazer sobre o nosso coração aquele desejo de fazer, Senhor, me ajuda e me ensina a fazer sempre a sua vontade. Mas quando você vai lendo as Escrituras, isso nos causa estes sentimentos, mas também nos causa medo. Mas medo do quê? Medo disso que nós lemos. E o que nós lemos? Nós lemos que o povo de Deus, no tempo de Josué, foi um povo que tinha um compromisso com Deus, uma vida assumida diante de Deus, uma vida que estava ali de uma maneira plena a servir a Deus, a ouvir a sua palavra, a obedecer a sua vontade. E aí você vai notar que dentro das Escrituras, aquela geração de Josué foi a geração que viu as obras e os feitos de Deus. Viu as obras, viu os feitos, contemplou todos ali as questões dos milagres. E aí a próxima geração, a geração que deu a sequência de Josué, é uma geração que ela ficou ouvindo apenas. É aquela geração que nós poderíamos dizer de Jó 42. Porque Jó 42 nos diz, e Jó ele confessa, eu apenas conhecia o Senhor de ouvir falar. Uma geração como aquela confissão de Jó. A próxima geração, depois de Josué,
Foi a geração que não usufruiu do contato com Deus, de viver Deus, de obedecer Deus, de ver Deus agindo neles e através deles. Foi a geração que podemos então conotá-la, é uma geração da confissão de Jó. Eu apenas conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas essa geração também ela passou. E aí a palavra de Deus diz que ela foi congregada aos seus pais. E veio a outra geração, uma terceira. E aí a Bíblia nos traz o quê? Nos traz aquilo que é o nosso medo. Uma geração que não conhecia o Senhor. Então a pergunta que nós vamos fazer, meus irmãos, é o seguinte: o que vai ser desse lugar aqui daqui 1 ou 2 gerações? O que vai ser daquele prédio lá em Pompeia daqui 1 ou 2 gerações? Um museu? Um restaurante? Uma loja de roupa? Um patrimônio tombado? O que vai virar o prédio das igrejas? Eles vão se tornar aquilo que se tornaram os prédios das grandes igrejas da Europa? Shoppings, bazar, comércio, restaurante, casas noturnas, boates, danceterias. E aí você pode então, e quero que você pense isso. Pense nos seus netos. Pense nos seus filhos, você que quer ter eles. Pense neles. O que vai ser dessa geração futura? O que vai ser da próxima geração? O que eles vão fazer com isso? A próxima geração será a geração que apenas está conhecendo Deus de ouvir falar? Será que a próxima geração vão ser aqueles que vão ficar presos somente com os fatos históricos de Israel, mas nunca com a vida com Deus? Então nós temos que parar para pensar. O que vai ser dos seus filhos? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos? Como é que vai ser a igreja para ele lá no seu tempo? Então nós temos que pensar isso. E isso traz ao nosso coração, irmãos, olha, o medo. O medo aonde na Europa a religião predominante é o ateísmo. E o ateu não é aquele que não acredita, ele não acredita no Deus que você acredita. O ateu, de fato, é aquele que tem um Deus, mas que não é o seu, que não é o Criador dos céus e da terra. Então não existe pessoa que não acredita em Deus. Mas existe pessoa que tem o seu próprio Deus, que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus da Bíblia, que não é o eu sou, que não é aquele o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Então isso nos traz medo, nos faz pensar, nos faz refletir a maneira a qual nós estamos vivendo. De pensar como vai ser as gerações, como isso vai acontecer. E aí você pensa, por exemplo, que o seu neto pode se tornar um satanista. Como assim, pastor? Satanista. Ele pode se tornar um adorador de qualquer Deus, menos do Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia. E isso deveria trabalhar no nosso coração e na nossa vida, essa palavra de Deus a nós.
O que nós vamos entregar para a próxima geração? Histórias, fatos. E eles vão ficar somente nisso. Para que depois deles, então, caia no esquecimento o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, um chamado Esaú e o outro Jacó. Quando você vê a terceira geração de Josué, a terceira geração de Josué também poderia ser denominada da geração dos filhos de Jacó, porque quando Jacó, antes de encontrar com Deus no val do Jaboque, lutar com ele, Jacó sempre faz a menção de uma coisa. De que coisa? O Deus do meu pai. Ele não faz uma menção do meu Deus. O Deus do meu pai. E aí você vai vendo a geração, aquilo que vai virando. E isso é possível? É possível. Isso pode acontecer conosco? Infelizmente pode. Porque aconteceu com Israel. E isso pode acontecer na nossa vida. Capítulo 2 de Juízes, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram as grandes obras feitas pelo Senhor. Quando você pensa na geração de Josué, a geração de Josué é aquela que viu o mar vermelho abrir. É aquela que viu as pragas do Egito. Nós não estamos falando dos 600 mil que ficaram no deserto. Nós estamos falando daqueles remanescentes que permaneceram e que depois de 40 anos tinha mais 600 mil para entrar na terra. Nós estamos falando dessa geração. E essa geração contemplou essas coisas, viu a nuvem, viu a nuvem de fogo, viu o maná, viu Deus derrotar todos os seus inimigos. A geração de Josué é a geração que viu as obras do Senhor. E eles cantavam sobre isso. Salmo 136. Eles cantavam sobre os feitos do Senhor. Salmo 136. A primeira geração, a de Josué, contemplou as obras, os feitos, e depois disso eles cantavam Salmo 136, versículo 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Versículo 13, aquele que separou em 2 partes o mar vermelho. 14, e por entre eles fez passar a Israel. Versículo 16, aquele que conduziu o povo pelo deserto. 17, aquele que feriu grandes reis. Versículo 21, cujas terras deu em herança. Versículo 22, em herança a Israel, os seus servos. Então a geração de Josué cantava os feitos do Senhor, as suas obras. Eles tinham um contato com Deus. Eles tinham sede de estar perto de Deus, de ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que eles foram abençoados por causa disso. Serviu o povo enquanto Josué viveu e enquanto aqueles anciãos ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué. A segunda geração. E eles cantavam as obras de Deus. Como Deus foi bom conosco.
como Deus nos tirou da terra do Egito, como Deus nos livrou das mãos dos homens poderosos, como Deus nos sustentou no deserto por 40 anos, como Deus abriu o mar vermelho e nós passamos a seco, como Deus derrubou os grandes impérios para que pudéssemos então chegar a uma terra que nós não plantamos vinhas, uma terra onde não construímos casas, uma terra aonde nós não levantamos fortalezas. Quando Israel chega em Canaã, tem Hebrom, tem Jericó, tem muralhas e fortalezas erguidas. Tem casas, cidades, plantações, vinhas, poços abertos. A terra que mana leite e mel não era somente pelo fato de 2 homens carregar um cacho de uva, mas era pelo fato de Deus colocar eles em cidades feitas, casas cheias de mantimento. Quando você lê a Bíblia, os hebreus acharam casas cheias de mantimento. A geração de Josué é a geração espiritual. A geração de Josué é aquela que tem o contato com Deus, vive com Deus. Ela não vive somente de historinha. A geração de Josué é aquela que tem anseio por viver a palavra de Deus. E não aquela que vive somente do Deus de nossos pais. Quem vive do Deus de nossos pais vai acabar com as suas próximas gerações, nunca conhecendo o Deus da Bíblia. Então nós temos que parar para refletir na nossa vida. O que vai ser desse lugar na próxima e na outra geração, se Jesus não voltar? Que isso não aconteça, porque será uma tristeza. Um dia o seu neto passar aqui em frente e falar: meu avôzinho era dessa igreja, aqui tinha uma igreja. O meu avôzinho era dessa igreja aqui. Ah, tinha uma igreja aqui? Tinha, muito tempo atrás. Não tem mais, não fechou. Precisamos pensar, irmãos. Refletir a nossa vida. Muitas vezes você rejeitou aquilo que você recebeu do seu pai, de sua mãe. Porque talvez não era aquilo que era o correto. Eu não estou falando de certo ou errado. Estou falando de Deus. Não estou falando de certo ou errado. Mas quando você rejeita, como o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu vivi muito tempo sob a instrução do que eu recebi dos meus pais, mas agora eu vivo sob uma instrução que eu recebi de Deus. Eu não aprendi de homem nenhum. Você rejeitou alguma coisa porque não era corretamente bíblico dentro das Escrituras, mas você não conseguiu preencher daquilo que era o correto. Então o que vai ser da nossa próxima geração? Da outra geração que vai vir? Se Jesus não voltar, é claro. A segunda geração foi a geração que ficou só com os fatos históricos. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6.
A geração que eu denomino como Jó 42. Um povo que somente conheceu a Deus de ouvir falar. Ouviu falar de Deus. Deus fez pelos nossos pais, vai fazer por nós. Por isso que quando você canta o hino de número 7 do cantor, já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. Ficaram somente na história. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Se você começar a ler do versículo 1, você vai vendo o que Deus vai falando com seu povo. Guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, para que você tema ao Senhor. Ouve, versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta para o cumprirdes. Versículo 4, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Versículo 5, amarás ao Senhor teu Deus. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 10, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sobre juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. Quando comerdes e te fartares, guarda-te para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então Deus vai falando com essa geração, e essa geração é a geração que ficou apenas na história e nos fatos, mas uma geração que apenas conhecia o Deus de meu pai. Até o val do Jaboque, Jacó, ele tinha história para contar de quem? De quem que ele tinha história para contar? Do seu avô. Quando você lê a palavra de Deus, Deus vai chamando a nossa atenção, vai falando ao nosso coração, vai nos trazendo a pensar, vai falando conosco. Vocês estão lembrados que nós já pregamos aqui que os netos de José foram mortos porque eram ladrões de gado? Os netos de José, sabe qual José? Aquele que foi lá, o segundo no comando do faraó. O neto daquele homem foi morto porque era ladrão de gado. Então pare para refletir no seu coração e na sua mente. Uma geração que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Eu conheço as histórias de Deus. Você chega para conversar com pessoas sobre a Bíblia e fala assim, não, eu conheço isso aí, eu já ouvi falar. Mas você já viveu? Não, viveu eu não vivi não, mas já ouvi falar. Você já experimentou isso na sua vida? Não, experimentar na vida eu não experimentei não. Mas já ouvi falar, eu já conheço. Mas nunca viveu Deus. Nunca viveu a sua palavra. Não tem um compromisso de vida assumido
com Cristo, com a sua palavra, com a igreja de Jesus, com seus irmãos, que não são perfeitos. Entenda uma coisa, os seus irmãos não são perfeitos, como você também não é. Mas nós estamos aqui justamente por causa disso, porque nós estamos clamando a Deus. Senhor, nos ajuda a não sermos mais como éramos, e a cada dia o Senhor possa nos transformar para ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Você não vai entrar em qualquer lugar e vai encontrar a pessoa tudo perfeitinha. Não, isso não existe. Você vai encontrar aqui pecadores arrependidos. Pessoas que assumiram um compromisso com Cristo. Pessoas que a cada dia estão lutando com seus pecados, com as suas faltas. Mas não querem ser, em nome de Jesus, não querem ser apenas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. Em nome de Jesus. Que você não seja uma alma que só vai conhecer a Deus de ouvir falar. Mas que você seja uma vida e uma alma que vai experimentar a Deus. Que vai provar o Deus supridor de todas as coisas, como aquele povo no deserto. O Deus maravilhoso que é capaz de cuidar de um povo por 40 anos. 40 anos. Não foi 40 dias, foi 40 anos. A terceira geração é a geração do povo que não gosta de igreja, que não gosta de crente, que não gosta de que ninguém convide ele para ir à igreja. A terceira geração é essa, que não quer ouvir sobre Deus, porque agora eles vão colocar um outro Deus no lugar. A terceira geração é aquela que ouviu da segunda. Mas ouviu o quê? Sabe o que eles ouviram? Vovô não é tão bom assim, viu, filho? Ele fala de Deus, mas ele não é tão bom assim porque ele não ajuda a gente. Vovó não é tão boazinha assim, viu? Porque ela fala de Deus, mas ela não está nem aí para nós. Aí a terceira geração foi escutando essas coisas. E sabe quando a gente vai destruindo as gerações? A gente vai destruindo as gerações na nossa mesa, no almoço, na janta, no café da manhã, quando você levanta e você já tem uma crítica, uma acidez contra a igreja. Sabe quando você destrói a próxima geração? Quando todo mundo é ruim e você é bom. Aí quem está olhando para você, que é a sua próxima geração, que vive na sua casa com você, ouve o que você fala, vê o que você faz, aí ele fala assim, o mal lavado falando do sujo. A terceira geração é a terceira geração que não ouviu nem os fatos históricos. A terceira geração é aquela que ouviu o mal lavado falando sujo.
Sabe como é que a gente destrói as coisas? Assim, simplesmente assim. E aí não é à toa que você lê na Bíblia. Juízes capítulo 2, versículo 11. E fizeram o que era mal os filhos de Israel perante o Senhor. E serviram outros deuses. A geração de Josué, a primeira, é a geração, se você não sabe decorado, Mateus capítulo 6, versículo 33. A geração de Josué é a geração que primeiro é o reino de Deus. Então, tudo que você vai fazer, as suas coisas, né, você procura. Não é que você vai conseguir fazer tudo. Vamos lá, irmãos. Nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo, infelizmente. Mas a geração de Josué é aquela geração que ela tinha um esforço ali, eles se empenhavam em fazer aquilo que era do Senhor. Capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a vida de uma geração que não é perfeita. Mas uma geração que está buscando a conhecer a Deus, a se aproximar de Deus, a ouvir a Deus e finalmente fazer o que Deus manda. Porque ele procura fazer no máximo que ele pode. Busca em primeiro lugar o reino, no máximo. Faça o seu máximo. Se você não conseguiu fazer tudo, então você peça para Deus, Senhor, me ajuda a fazer tudo primeiro no teu reino. Para o teu reino, para o teu nome ser santificado. Mas eu não estou conseguindo fazer tudo, Senhor. Mas me ajuda a conseguir. Me ajuda a colocar tudo em primeiro lugar. Essa era a geração de Josué. A segunda geração, a de ouvir falar, é a geração capítulo 7 de Mateus, versículo 22. É a geração que só conhecia Deus pelo nome. É a geração que apenas conhecia Deus pelo nome. Mas não verdadeiramente como Deus, como Senhor da sua vida, como aquele que determina as coisas, as prioridades na vida. Porque se você não tem esse Deus para ditar as regras e as prioridades da sua vida, você vai ter um outro Deus. E talvez o outro Deus que você tenha se chama felicidade. E tudo você vai fazer para ser feliz. Eu já preguei aqui. A nossa vida é assim. Nós vamos colocando etiqueta de Deus naquilo que não é Deus. Trabalho é o Deus da minha vida. Não, isso não é Deus. Quando você conhece o verdadeiro Deus, você descobre que isso não é Deus. A minha vida é o meu Deus. Aí o dia que você conhece Deus, você descobre que você não é Deus.
Então Deus vai trabalhando ao nosso coração. E aí, quando você conhece o Deus verdadeiro, você vai tirando as etiquetas aonde você colocou que aquilo não é Deus. E aí você tem que ter coragem para chegar e tirar a etiqueta. Ó, vou tirar isso aqui porque isso aqui não é Deus. Não adianta você conhecer Deus apenas por nome. Porque Jesus diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês me conheceram só de nome. Jesus, ao andar e ao pregar a sua palavra, ele diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, a sua vida, está longe de mim. Essa é a segunda geração. Então, como é que vai ser a nossa próxima geração? Eles só vão conhecer a Deus de fatos históricos. Eles vão ter uma boa teologia, mas nunca um conhecimento de Deus, verdadeiramente. Eles vão conhecer a doutrina da graça, a doutrina da salvação. Eles vão conhecer a doutrina da ressurreição, a doutrina da fé. E daí, se eles não conhecerem o Deus na pessoa de Jesus Cristo e no Espírito Santo eterno? E daí? Então como é que vai ser os seus filhos e os seus netos? Aonde eles vão? Será que eles vão encontrar alguém compromissados em ensinar a verdade para eles? Será que eles vão encontrar alguém que está preocupado em ter um trabalho, em colocar um áudio de uma pregação, um vídeo de uma pregação, alguém que está preocupado em acordar um domingo de manhã e buscar uma criança? Será que eles vão encontrar isso? Pessoas verdadeiramente comprometidas com o reino. Será que nós vamos encontrar isso, irmãos? Pessoas que amam a casa do Senhor, não destroem a casa do Senhor na mesa do seu café, do seu almoço ou da sua janta. Pessoas que sabem que quando eles vão para a igreja, eles vão encontrar pessoas com problemas, com dificuldades. Mas pessoas que estão lá diante de Deus, querendo e pedindo para Deus: Senhor, eu quero ser a geração de Josué. Eu não quero ser essa segunda geração, Senhor, que se conformou em apenas conhecer fato histórico. Não quero ser isso. Porque eu sei no que isso vai dar. A terceira geração, a geração de que detesta igreja, não gosta de palavra de Deus, não gosta de crente.
que se você for convidar ele para vir na igreja, ele vai falar para você assim, quantos motivos você quer para mim não ir na igreja? Eu te dou um monte, para você nunca mais vir aqui. Um monte. Porque você tem os seus e eu os meus. Mas igreja, irmão, como diz a palavra de Deus, a igreja de Jesus é a multiforme graça de Deus. Ela trabalha e age de maneira que nem nós não compreendemos. Essa é a igreja. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Terceira geração não conheceu a Deus. Não queria saber de Deus. Não queria nada, nem ouvir, nem nada. Porque sabe o que ela herdou da segunda geração? O ranço, o fel, o amargo, o absinto, o veneno. E eles podiam dizer assim, vovô era um servo de Deus. Aí eles vão olhar para o papai. E papai? Ah, papai, não sei não, hein? Vovô era um servo de Deus. Vovó era um... Mas e o papai? O papai eu não sei. Então aquele que vive lá na sua casa, se ele não sabe, que dirá nós? Se ele tem dúvida ao olhar para você, que dirá nós? Versículo 18. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, versículo 19. O Deus deles, em letra minúscula, é o ventre. A glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas desse mundo. Então você não se preocupa com as coisas de Deus. Essa geração não queria saber nada de Deus. Eu já preguei aqui e já falei. O contrário ou o inverso de fé não é incredulidade. O oposto, ou seja lá como você quer falar. Não é isso. Mas é você ter um outro Deus, que não o Deus da Bíblia. Quando o seu Deus é o seu dinheiro, é o que você tem, é o seu tempo, é a sua vida, é aquilo que te consome, é aquilo que te molda, é aquilo que dita regra na sua vida. Esse é o seu Deus. É fácil você descobrir qual é o Deus da sua vida. Quem é que dita regra na sua vida? Quem é que molda os parâmetros da sua vida? Esse é o seu Deus. Então a terceira geração tinha os seus deuses, mas não o Deus da Bíblia, não o Deus de Abraão, não o eu sou. Então o que vai ser isso aqui? O que vai ser Pompeia? Igreja do Everton, onde o Everton está ali no Santo Antonieta, o pastor Gilberto lá na Zona Sul, igreja em Vera Cruz, Garça, Galha, Duartina, as que nós conhecemos. Eu estou falando daquelas que eu conheço, irmão. O que vai ser disso? A igreja de Galha vai ser um patrimônio tombado, porque é um prédio muito antigo. Uma casa antiga. Pensa numa casa de avenida antiga. É aquilo.
E será que não vai restar memória de que ali um dia, ou permanecer ali como um lugar onde as pessoas iam para conhecer o Deus das Escrituras? Porque as gerações foram se enfraquecendo, e ao invés delas viverem com Deus, elas tomaram a prioridade da sua vida e colocaram um outro Deus. Viveram à base do Deus do meu pai. O Deus do meu pai vai resolver o problema. Mas passou a só ser Deus do papai e não Deus meu. E não Deus meu. Por isso Jesus tem um convite a fazer a você, a sua vida. No Antigo Testamento, nós estamos estudando o livro de Malaquias. E a maioria das pessoas pensa que Malaquias é só para falar de dízimo e oferta. Não. Malaquias é para falar de arrependimento. Malaquias é para falar para você tornar a Deus. O que Deus está dizendo lá, irmãos, no capítulo 3 e no versículo 7? Tornai-vos a mim. Malaquias não é só para falar para a pessoa, dar dízimo. Malaquias é para falar para a alma, tornar para Deus. Conhecê-lo. Desfrutar das bênçãos que Deus tem. Mateus capítulo 11. Vamos encerrar. Não fique cansado com a palavra de Deus, por favor. Tenha prazer em ouvir. Porque um dia você vai querer e não vai ter. Um dia você vai desejar vir e não vai poder. Eu já vi muito isso, irmão. Capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos. Vinde a mim a um compromisso, a uma entrega de vida. A verdadeiramente você conhecer o Deus das Escrituras. Estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tornai-vos para mim. Que Deus nos ajude. E aí você pode ouvir a palavra de Deus e falar assim: eu ainda não consigo fazer todas essas coisas, pastor. Pois é, a gente também não. Mas nós estamos aqui. Eu estava fazendo uma visita lá na casa da irmã Isaura, e a gente estava lendo a Bíblia lá com o irmão Eduardo, e eu falei isso para a irmã. Falei, irmã, quando eu leio a Bíblia, isso me causa, me dá vontade de chorar. Por quê, pastor? Porque a gente não faz o que a gente precisa fazer. Mas nós estamos aqui para isso. Para pedir a Deus, que Deus nos ajude. Para que as próximas gerações não aconteça o que aconteceu com Josué. Essas coisas, diz o Paulo apóstolo, foram escritas para advertência nossa.
É muito gostoso você conversar com pessoa, irmão, e visitar uma casa que a pessoa quer falar de Deus e não criticar nada. Você vai perdendo o gosto, você entende? A pessoa quer falar de Deus. Isso é muito bom. Agora, de ranço, não quero falar, irmão. Isso eu estou deixando. Quando Jesus enviou os seus discípulos a pregar. Porta está aberta, fica. Não tem paz lá dentro? Sai de lá. Chegou num lugar que não tem paz, irmão, ó, sai dali. Fica perdendo tempo não. Porque se não há paz, então você não querem ouvir de Deus. Mas se quiser ouvir de Deus, muito bom. É um privilégio para nós.